Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas, e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus, com a sua piedade. Levante-me do chão, estenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Desde então senti que já não era mais o mesmo. Aquela solidão não havia mais em mim. Os meus olhos se voltam inteiramente ao Senhor, depois que descobri como é grande o seu amor. Conhece o meu caminho, sabe onde eu ando, é o meu refúgio e a minha proteção. Está sempre me ajudando nos momentos mais difíceis, sendo a minha salvação. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos dá a oportunidade de entrar mais uma vez na sua casa, falar ao seu coração. Nós que acreditamos cada vez mais que a experiência de fé é o crescimento nessa mística de saber ouvir a voz de Deus, essa voz mais íntima que nós podemos ter em nós. Porque às vezes a gente fica se perguntando, né? Como é que Deus nos fala? Tantas vezes as pessoas me interpelam perguntando isso. Pato, como é que eu sei que isso é a vontade de Deus para mim? Como é que eu sei que a voz de Deus fala comigo? Como ouvir essa voz? Interessante, se você vai observar a vida dos grandes místicos, você vai descobrir que
o processo destes homens e mulheres que souberam experimentar a intimidade com o Senhor foram pessoas que aprenderam a ouvir a voz mais íntima que nós podemos ter dentro de nós, que algumas pessoas chamam de consciência, a voz interior, aquela que nos acusa e que nos denuncia. Como nós falamos no programa aqui, nós de vez em quando precisamos nos denunciar através do próprio exame de consciência, quando a gente descobre aquilo que no nosso jeito de ser precisa ser modificado, que ainda não é suficientemente cristão. É assim que Deus nos fala. A vida interior é aquela que nos oportuniza conhecer este mecanismo por onde Deus nos fala, através de nós. Nós não acreditamos que somos o templo do Altíssimo? A igreja nos ensina que somos o território sagrado onde Deus se manifesta. Depois do mistério da encarnação, tudo é sagrado. Todas as realidades humanas que foram assumidas pelo Cristo são sagradas. Ainda que eu seja um homem pecador, ainda que você seja uma pessoa pecadora, o nosso pecado não retira a sacralidade do que somos. É claro que o nosso pecado pode nos fazer esquecer da sacralidade que possuímos e que somos, mas ele não pode apagar. Somos santos. É uma decisão irreversível. Deus não muda de ideia. Ao santificar o mundo com a presença de seu Filho, Ele não muda de ideia porque nós erramos ou porque não fazemos o que deveríamos fazer. A santidade nos foi concedida. E agora nós administramos essa santidade. E veja bem, quanto melhor a gente administra essa santidade, que seria retirar de nós, do contexto das nossas existências, da nossa vida, das nossas escolhas, tudo aquilo que possa dificultar essa vida interior. Porque religião, minha gente, até passa pela prática exterior dos ritos. É interessante que a gente tenha um rito religioso onde a gente publicamente demonstra que nós estamos fazendo algo que demonstra a nossa espiritualidade. Mas veja bem, aí você se recorda daquela palavra de Jesus quando ele disse: vai chegar um momento que nem aqui nem ali que nós vamos adorar. Não é neste monte, não é naquele outro. É como se ele estivesse nos ensinando a relativizar de maneira responsável os territórios que nós consideramos importantes demais para nós. A gente vê essa guerra lá em Israel, entre israelenses e palestinos. Qual é o pano de fundo dessa guerra? É a luta pelos lugares que eles consideram santos, sagrados, que são sagrados para nós também. Mas na compreensão que nós temos hoje, nós jamais estabeleceríamos uma guerra por causa de um território que nós julgamos ser sagrado, porque isso é uma contradição para nós. Jesus já nos libertou disso. Eu me recordo que dessa última vez que eu estive em Jerusalém, quando nós estávamos ali no Monte das Bem-aventuranças, e a gente tem uma visão muito bonita da Jerusalém antiga, aquela mesma Jerusalém que Jesus viu, claro, com as modificações históricas que a cidade sofreu. E lá naquele momento eu fazia essa reflexão com o grupo que me acompanhava. Veja bem, olha para essa cidade, tudo isso aqui é santo. Este território é santo. Foi aqui que o mistério da ressurreição, da morte, da paixão, da amizade, da vida de Jesus, ali naquele território você pode ir a lugares que realmente Jesus esteve, onde Jesus realmente esteve. É claro que isso para nós é importante. Para o cristianismo, Jerusalém é uma cidade santa. Mas nós olhamos para Jerusalém hoje com a interpretação que Jesus nos permitiu fazer do que significa um lugar santo. É aquele monte de pedras? Sim, nós atribuímos valor às pedras. Só que nós já estamos numa outra compreensão. Porque Ele já nos libertou daquela história. Não é neste monte, nem aqui, nem ali que nós vamos adorar. Mas é em espírito e verdade. Olha que transição interessante. Da pedra para a carne. Da pedra para a consciência. Da pedra para o espírito.
Então eu vou a Jerusalém, sou capaz de reconhecer o valor daquelas pedras, sou capaz de viver ali uma experiência mística, andando por aqueles lugares, estando na Galileia, mas eu jamais vou fazer uma guerra por causa daquele lugar, porque isso contradiz o que Jesus me ensinou. Ainda que alguém me roube o direito de estar em Jerusalém, ainda que alguém tome posse do Santo Sepulcro e nunca mais permita os cristãos entrarem lá, isso não muda em absolutamente nada o que sabemos e sentimos da ressurreição. Nós vamos deixar de experimentar o ressuscitado porque nos foi proibido entrar no Santo Sepulcro? Não. Claro, eu não desejo que isso aconteça. Estou apenas fazendo uma reflexão e tratando com essa possibilidade. Os muçulmanos tomaram dos judeus. Se você hoje for a Jerusalém, você vai ver lá a esplanada do templo, onde os judeus não podem nem entrar, porque agora é um território muçulmano. E eles lamentam, o Muro das Lamentações é justamente um território, um pedaço de pedra, material, onde eles lamentam, e tem um significado muito bonito nisso, é claro. Eles lamentam ali porque é a única coisa que restou para eles. Lamentam a perda, lamentam a história, o sofrimento, as lutas, o direito de estar em sua terra e ao mesmo tempo privado de um lugar que é santo para eles. Para um cristão, isso jamais teria sentido, porque nós já fomos libertados pela nova interpretação que Jesus nos ofereceu. Não é aqui, não é ali, mas é aqui dentro. Aí Jesus faz justamente um movimento contrário. E olha que Jesus foi educado num contexto religioso, onde a pedra era importante, o lugar era importante. O templo estava construído justamente no lugar do sacrifício de Isaac. Aquilo ali para eles era importante. Estar no Moriá, estar, sei lá, hoje para nós é tão interessante, porque a gente reconstrói a história da salvação. Nós somos capazes de passar por esses lugares da história da salvação, mas a gente não se apega a eles, porque a nossa religião, ela já é espiritual. Nós podemos até ter amor à nossa igreja, a igreja de pedra, onde nós fomos batizados, mas e se um dia ela for destruída? O significado do meu batismo vai embora? Não, eu apenas fico privado de visitar materialmente um lugar que para mim era importante. É claro, tudo aquilo que nós pudermos preservar do ponto de vista material é importante, até própria a cultura de um povo. A gente está aqui nessa luta para reerguer a Igreja do Rosário. Você, inclusive, quero agradecer os muitos que estão participando conosco, aderindo à campanha, nos ajudando a dar continuidade nas reformas de um território que é santo para nós. Mas nós não ficamos apegados a essa matéria. Se hoje nos for retirado tudo que temos materialmente falando, o significado místico daquilo não morre. Essa é a vida interior. É aqui, nessa dimensão íntima, que Deus nos fala. É claro, quando eu entro numa igreja barroca lá de Minas Gerais, ou até mesmo aqui nos interiores de São Paulo, na Bahia, onde você tem um barroco muito presente também, é claro que eu me sinto muito confortável espiritualmente falando, porque eu sou barroco. Se eu entro num templo muito moderno, eu posso até achar bonito, mas aquilo não me toca. Eu tenho a minha identificação, eu sei qual é a arquitetura que me toca. Se eu estou dentro de um contexto arquitetônico que fala a minha alma, é como se eu estivesse encontrando um conforto material que me ajuda a rezar. É por isso que nós padres precisamos lutar para que o nosso espaço celebrativo seja sempre belo, seja sempre de bom gosto, para favorecer o povo a rezar. Uma igreja bonita, a gente não precisa nem pedir silêncio. Quando a gente entra ali dentro, quando a pessoa entra ali dentro, ela é naturalmente emudecida pela beleza do lugar. E Deus já começa a nos falar pela arquitetura, pela matéria. Não é assim? Então, a gente sempre tem de lutar pela beleza das nossas igrejas, porque essa beleza nos ajuda a compreender o sagrado como algo que nos envolve. Mas se nós estamos privados dessa beleza, o mundo
O mundo está repleto de santuários naturais. Aí você de repente tem a oportunidade de conhecer a Chapada dos Guimarães, um lugar lindíssimo no Brasil. Ou você tem a oportunidade de ir na beira do mar, e ali você sente que Deus lhe fala através daquela beleza. Ou as pessoas, outro dia, Dona Augusta, uma amiga minha, dizendo de como Medjugorje é diferente. Eu nunca estive lá. Mas não precisa entrar na igreja para sentir a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora ali. A presença da Mãe de Deus ali. No território mariano. Por quê? A mística do lugar já se impõe àquele que chega. Você que é evangélico, que crê diferente de nós em algumas coisas, você tem a sua identificação material também. O templo onde você gosta de ir, o pastor que você gosta de ouvir, tudo isso é material. Eu sou parte material do processo espiritual de muitos e fico honrado com isso. Eu sou um diretor espiritual, eu sou um padre. Todo padre é naturalmente um diretor espiritual, porque ele pode pregar em nome da igreja, ele pode realizar os sacramentos. Ele atualiza a presença de Cristo na história com a própria vida. Eu sou parte de um processo material, porque a pessoa me escuta, ela me vê, mas aquilo que eu ofereço é espiritual. É por isso que é sempre um perigo quando o dirigido prende-se ao diretor, achando que ele é o todo da história. Não é bem assim. E toda essa nossa busca espiritual é para a gente descobrir esse mecanismo por onde Deus nos fala. É a vida interior que todos nós precisamos ter. Vida espiritual é igual à vida interior. É quando a matéria não importa. É quando você estabelece a sua comunhão com o Senhor pelo simples fato de calar a voz, de silenciar os pensamentos. Aliás, essa é uma questão muito interessante. Nos retiros que eu tenho pregado para grupos menores, porque eu gosto de retiro com pouca gente, nós identificamos uma coisa muito interessante. Tem gente que consegue fazer silêncio, mas não consegue ficar quieto. A quietude é mais do que silêncio. O silêncio às vezes a gente pode até fazer, mas a quietude é um estado ainda mais profundo que o silêncio. E é lá nessa quietude que Deus fala. Pode ser que você ainda não tenha conseguido escutar o que Deus quer de você, é porque você só faz silêncio. É quietude que nós precisamos alcançar. A quietude é muito mais que você calar a voz. A quietude consiste em você colocar o seu corpo num estado diferente, sabe, do que a gente está habitualmente acostumado. De você permitir que até a sua respiração vá ficando mais lenta. É como se o organismo precisasse trabalhar sem pressa. Na quietude você não se importa com o celular, você não faz questão do celular, você não faz questão de ver a mensagem que acabou de chegar. No silêncio talvez você ainda queira ver. Na quietude isso não importa. A quietude você não mexe tanto os braços, você não fica olhando o relógio, você não se preocupa com a roupa. Inclusive eu até falo isso. Quando você vai fazer um retiro, até a roupa que você escolhe vestir precisa ser favorável à sua quietude. Observe, isso não é uma bobagem que eu estou falando, viu? A roupa que a gente veste no momento que nós vamos rezar, ela precisa ser confortável. Ela não pode prejudicar a sua quietude. A roupa que você vai usar, ela precisa ser simples, ela não pode te pesar, ela não pode ser um incômodo, porque senão Deus deixa de ser alcançado por causa dos empecilhos humanos que nós colocamos. A vida espiritual precisa nos ensinar o caminho da quietude. Até o gesto fica mais leve. Você já deve ter encontrado pessoas assim, em que você percebe em que ela está envolta num contexto de leveza que reflete em tudo, no jeito como ela se veste, na maneira como ela se porta, nos gestos. Ali, naquela pessoa você pode identificar
o efeito da quietude já como uma postura mística. Essa música fala que Deus nos guarda. É um pedido que a gente faz a Ele, de que Ele seja sempre o nosso guardião. Eu acredito nisso, minha gente. Quanto mais Deus guardar aquilo que nós somos, maior será a nossa condição de chegar ao conhecimento da verdade. Porque é isso que nós queremos, chegar ao conhecimento da verdade. Quando eu sou interpelado por alguém, padre, como é que eu escuto a voz de Deus? Como é que eu sei se isso é bom ou não, ruim para a minha vida? O que essa pessoa está querendo é ter o contato com a verdade. Todos nós precisamos dessa verdade diariamente. Eu preciso da minha verdade pessoal. Eu preciso estar em contato com aquilo que realmente eu sou, para fazer prevalecer cada vez mais a minha verdade. Quanto mais eu me fortaleço naquilo que eu sou, maior é a minha condição de chegar ao conhecimento do Senhor. Porque são caminhos iguais, são os mesmos caminhos que nos levam. Se eu quero chegar ao conhecimento do Senhor, eu preciso chegar ao conhecimento de quem sou. Uma mesma estrada. E se Deus me guarda, se com Ele eu estabeleço um pacto de fazer essa vida interior transformar-se em quietude na minha vida, na minha história, no meu jeito de ser, aí eu me potencializo muito mais para chegar a esse conhecimento e a essa docilidade. Porque Deus só será o meu guardião à medida em que eu permitir. Você que é mãe sabe muito bem disso. De nada vale você querer ser a guardiã do filho se ele não aceita a guarda. Não é assim na vida? É preciso haver docilidade daquele que quer ser guardado. E ser guardado não significa ser colocado dentro de uma caixinha e protegido de todos os perigos da vida, não. É enfrentando os perigos da vida que eu sou guardado por Deus. Porque eu só amadureço à medida em que eu sou capaz de pisar nos ardilosos territórios do mundo, lá onde tudo pode parecer contrário a mim, mas a minha fé me sustenta. Porque é assim que Deus me guarda. Não é fazendo por mim o que eu deveria fazer. Deus me guarda me dando fé, renovando dentro do meu coração a coragem de viver diariamente os desafios humanos que eu preciso enfrentar. A maturidade da fé, essa quietude, essa vida espiritual, só nos chega quando corajosamente nós colocamos os nossos pés na direção dessa maturidade, que nos vem através de sofrimentos, de lutas, de lágrimas, de renúncias. Não é uma fórmula mágica, mas é só essa que dá certo. Quer amadurecer? Tenha coragem de tocar nas suas feridas. Mas o faça sob a luz da fé. Sempre digo isso. Só é suportável analisar defeitos quando estamos sob a luz de alguém que nos ama. Repetindo isso. Só é suportável analisar defeitos quando estamos sob a luz de alguém que nos ama. E é por isso que Deus não se cansa de dizer que nos ama, para que a gente tenha coragem de tocar nos defeitos que temos, para que a nossa vida espiritual seja encarnada, para que nós sejamos de fato, religiosos e religiosas encarnados neste tempo, sem alienações. Nós não podemos admitir a possibilidade de uma religião que nos aliene. É na crueza da vida que a espiritualidade é proposta. Nós somos hoje convidados a ser mais espiritualizados a partir da crueza da nossa vida. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. A Vera Lúcia escreve, ela é do Rio de Janeiro, e ela me faz uma pergunta muito interessante. É bom para a gente ajudar a esclarecer alguns posicionamentos na nossa conduta religiosa. Isso aqui me ocorre muito. Já escutei muita gente fazer essa pergunta, que a alguns pode parecer boba, mas é um conflito para muitas pessoas. Padre, uma pessoa quando pede a intercessão de um santo para salvar a vida de uma pessoa querida,
e em troca ela promete se dedicar inteiramente à vida religiosa como freira. Porém, a graça foi alcançada e ela não se tornou freira. E depois de um tempo se casou, teve filhos, não cumpriu o que prometeu naquele momento da dificuldade. E hoje ela percebe que nada está dando certo na vida dela. Eu pergunto: padre, tudo isso que está dando errado, essa frustração, é porque ela não cumpriu a promessa feita? Espero que o senhor tenha condições de me dar uma resposta para esse questionamento. Gente, primeira coisa, nós precisamos retirar do contexto da nossa vida religiosa essa visão mercantilista das promessas. Eu acho muito cruel quando a gente coloca Deus numa cilada dessa. Primeiro, que promessa que nós precisamos fazer? Que promessa que nós precisamos fazer a Deus todos os dias? É uma só. É que o nosso cristianismo seja cada vez mais puro. Que a gente se livre dos excessos e que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. É só isso que importa. Se você tem uma devoção ao santo, só tem sentido de ter essa devoção se for para essa devoção lhe ajudar a ser mais parecido com Jesus. Senão ela é um excesso. Eu admiro São Francisco, estou dando um exemplo. Então São Francisco, ao olhar para a humildade dele, ao pensar na maneira como este homem foi capaz de desafiar as estruturas do seu tempo, como este homem foi capaz de se desapegar das riquezas, eu estou tendo um exemplo humano de alguém que foi como eu, de carne e osso, e que alcançou uma virtude que o santificou. Pronto, terminou o papel de São Francisco na minha vida. Eu reconheço tudo que ele me faz, ele é meu exemplo de cristão, eu posso até pedir a intercessão dele. São Francisco, me faça humilde nessa hora, me faça ser mais desapegado. Mas ele não pode fazer isso na sua vida senão através do Cristo. É Cristo que nos salva. Nós não podemos retirar São Francisco da graça do Cristo, porque ele só ficou santo porque ele imitou Jesus. Então você até tem o direito de dizer que você quer ter um coração franciscano, mas você não se esqueça que ter um coração franciscano é ter o coração cristão, naquela radicalidade. Jesus foi pobre, Jesus foi simples, Jesus foi humilde. Então tudo isso São Francisco trouxe para a sua vida e viveu radicalmente. Tudo bem, esse é o primeiro aspecto da questão. Como é que eu posso acreditar na intercessão dos santos? Assim, eu acredito que todos nós estamos congregados, que nós já participamos da comunhão dos santos. Algumas pessoas já foram reconhecidas pela igreja como homens e mulheres que elevaram radicalmente uma virtude a uma condição máxima, viveram com muita disposição aquela virtude e foram santificadas por isso. Mas quem a santificou? Quem? É a ação do Espírito que nos conduz ao Cristo, que nos salva, que nos liberta. Então nós não podemos separar os santos do mistério de Cristo, senão a gente está vivendo um paganismo. Viu? Você tem o direito de ter a sua admiração ao santo, de ter a sua devoção, de fazer a sua novena, desde que você não se esqueça de que tudo isso só tem sentido se estivermos cristologicamente ligados. Aí entra a questão da promessa. Tudo bem, essa é uma prática que muitos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes já fizeram. Pode ser que você já tenha feito isso. Mas volto a dizer, cuidado com a promessa que você faz, que ela pode ser sem sentido. Por exemplo, uma pessoa prometer que vai tornar-se freira caso ela receba uma graça, já é no mínimo estranho, porque para a vocação, para assumir a vida religiosa, a igreja nos diz que nós precisamos ter vocação, nós vamos ser chamados a isso. Vocare é uma voz que está me chamando. Então eu vou me impor um fardo porque Deus me fez um favor? Você acha que isso é uma coisa que agrada a Deus? Você que é mãe, você gostaria de ver o seu filho vivendo uma vida só para agradar você, sem que isso tenha alguma conexão
com a verdadeira vocação que ele tem? Não sei. Eu, particularmente, jamais gostaria, se eu tivesse um filho, de que esse filho vivesse uma vocação contrária à que ele recebeu só para me agradar. Gente, é uma imagem muito mesquinha de Deus. Pensar que Deus pode ficar satisfeito ao nos ver. Desconsiderando todas as aptidões que Ele nos deu, para viver um alto sacrifício para agradá-lo. Tudo bem, o sacrifício que agrada a Deus é quando você pega tudo aquilo que é próprio seu e você vai purificando para que você eleve cada vez mais as possibilidades que Ele lhe deu. Porque eu, como padre, por exemplo, eu tenho de fazer os meus sacrifícios todos os dias. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, quando eu estou vivendo a coerência do que Ele me deu e estou buscando cada vez mais purificar as minhas escolhas. Agora você já imaginou um rapaz que nasceu para o casamento, que quer ser pai, que quer construir uma família, sacrificar-se nesta vocação que Deus lhe deu, porque Deus dá todas as vocações, para tentar ser padre? Será que esse homem terá condições de viver realizadamente como Deus quer que a gente viva? Então, minha filha, as coisas dão errado para nós quando nós não somos coerentes com aquilo que escolhemos. Se essa menina prometeu ser freira para que Deus lhe fizesse um favor, e Deus fez o favor e ela não foi ser freira, e a gente acha que agora tudo está dando errado na vida dela, porque Deus está castigando, nós estamos atribuindo um defeito muito sério a Deus. Ou então nós estamos até negando o mistério da redenção, que Deus nos perdoa sempre. É interessante isso. Nós não podemos acreditar que uma promessa feita e não cumprida possa retirar a capacidade que Deus tem de nos perdoar. É igual, deixa eu até ver o nome dele aqui. Eu achei muito interessante. Eu encontrei um rapaz no aeroporto de Belo Horizonte. Ele estava pronto para embarcar. Jorge. E o Jorge veio falar para mim assim: padre, eu preciso que o senhor me ajude. A minha namorada Thaís é católica e eu sou espírita. E eu gostaria muito que ela entendesse que não há diferença entre nós dois. Aí eu falei assim: calma aí, Jorge. Não há diferença de quê? Qual a diferença que você acha que não existe? Religiosamente falando. Eu falei: mas claro que existe uma diferença. Você é espírita, ela é católica. Vocês podem muito bem conviver de maneira harmoniosa, respeitando a religião um do outro, mas vocês têm duas posturas teológicas muito diferentes. Como assim, padre? Sim, se você acredita na reencarnação, nessa necessidade de voltarmos aqui para purificar os erros do passado, você não acredita na redenção que Jesus realiza. Não é assim? São duas teologias muito diferentes. Você tem todo o direito de ser espírita, você tem todo o direito de acreditar no que na maneira como você acredita, mas você não pode se dizer que você é católico também. Tem que ter uma capacidade de distinguir, são duas teologias diferentes. Aí eu comecei a explicar para ele que quando Jesus nos salva, Ele nos salva totalmente. Não fica nada para trás para eu depois ter que consertar depois. Aí ele: padre, é verdade. Então são duas teologias diferentes. Eu vou voltar para casa, vou fazer a minha convivência ser cada vez mais saudável, mas eu tenho que admitir que existe uma diferença. Existe. Se eu não acredito que Deus possa me perdoar e me lavar de todas as minhas faltas de uma vez por todas, eu não posso dizer que eu sou um cristão católico, porque o cristianismo católico, a teologia católica diz que Deus nos purificou de uma vez por todas em seu Filho Jesus. O mistério da redenção nos lava, nos purifica.
Então, se eu pego uma história dessa aqui e me sinto tentado a acreditar que Deus está me punindo porque eu não cumpri uma promessa que eu fiz, eu estou negando a capacidade que Deus tem de me perdoar. Eu estou negando a redenção de Cristo na minha vida. Meu Deus, se eu, através de uma confissão, não posso consertar com o meu sacerdote, com o legítimo representante de Cristo na história, uma promessa absurda que eu fiz no passado, então para que serve o sangue derramado na cruz? Não é essa liberdade que a carta aos Gálatas nos fala, minha gente? Dessas práticas religiosas que nos amarram? Você que está aí com a consciência pesada porque não cumpriu uma promessa, que promessa foi essa? Tem um bom senso nessa promessa? Se você prometeu que seria um bom filho, então você não pode negar essa promessa. Você tem que levá-la até o fim. Por quê? Porque isso é cristão. E Deus vai lhe ajudar. No momento em que Ele lhe perdoa quando você erra, Ele está lhe motivando, Ele está lhe capacitando a ser um bom filho. Eu prometi andar de joelhos 1 quilômetro. Isso vai fazer diferença na sua vida? Na sua conversão? Tudo bem, se faz diferença, se isso interfere na sua vida, então pague a promessa. Agora, se você chega à conclusão de que a libertação que Jesus realizou na história toca também a minha possibilidade de mudar, então ao invés de andar 1 quilômetro de joelhos, eu vou andar alguns passos na direção de alguém que eu preciso pedir perdão. Talvez tenha muito mais efeito no seu coração e no coração de Deus do que você andar 1 quilômetro de joelhos. Eu não estou relativizando as promessas. Eu estou querendo que você pense o significado delas. Nunca pense as promessas que você faz dissociando do mistério da redenção de Jesus. Às vezes, minha gente, a promessa que muda a nossa vida é essa: eu vou deixar o álcool, eu vou parar de beber para minha família ser mais feliz, eu vou deixar o vício que eu tenho, pelo amor que eu tenho à minha mãe. Minha mãe sofre tanto por causa das minhas drogas. Essa promessa eu faço, e é sagrada ao coração de Deus. Eu vou ser mais caridoso, eu vou tirar uma parte do meu salário todo mês e vou ajudar uma instituição. Essa promessa é boa, ela faz a diferença no mundo. Eu vou rezar 1 milhão de Pai Nosso. Cuidado, esse 1 milhão de Pai Nosso pode não ter nenhuma conexão com a sua salvação. Pode ser da boca para fora, pode ser apenas uma repetição. Então a gente precisa prometer postura, conduta, gestos que interfiram no nosso caráter, que modifiquem o nosso jeito de ser, para melhor, é claro. Que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, e que você não abra mão de fazer essa promessa hoje. Quero ser cada vez mais guardado pelo Senhor. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.